Graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Kátia Bruno e hoje nós estamos começando uma série Aprendendo com as Mães da Bíblia, em homenagem ao Dia das Mães. O mês de maio é um mês no qual nós temos muitas comemorações. O Dia das Mães, no segundo domingo de maio. O dia 18, que é o dia do combate à exploração sexual infantil. Então, o mês de maio aí é recheado de comemorações, de lutas que temos conquistado aí no decorrer do tempo. Então, hoje eu quero começar falando de uma mulher que ela tem sido lembrada na Bíblia por aquilo que ela se tornou, a mulher de Ló. Está registrado no capítulo 19 de Gênesis. A história dessa mulher. Nós não sabemos o nome dela, não sabemos qual era a linhagem, o povo dela. Nós conhecemos então um pouquinho a história de Ló e do seu tio Abraão. Então vamos entrar um pouquinho nessa história. Quando Deus chama Abraão, ele leva consigo para a sua grande jornada missionária, ele leva o seu sobrinho Ló. No caminho, muitas coisas acontecem, eles começam a ter problemas com seus pastores, seu gado, e Deus então manda que eles se separem e Ló escolhe as Campinas do Jordão para morar. As Campinas do Jordão era um lugar muito bonito, era um lugar que enchia os olhos. E nas Campinas do Jordão estavam situadas Sodoma e Gomorra, uma cidade que também é conhecida na Bíblia pela sua perversão sexual, e muitos de nós pensamos que esse foi o maior pecado. Em Ezequiel, no capítulo 16, versículo 49, o Senhor fala através do profeta Ezequiel que o pecado de Sodoma e Gomorra foi ociosidade, primeiro, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Eles não estendiam a mão ao necessitado. Então, o maior pecado de Sodoma foi não cumprir um dos maiores princípios, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Bem, Ló estava situado nesta cidade de Sodoma, uma cidade que tinha uma cidade muito bonita, como eu já disse, uma cidade que tinha de tudo, porém, tinha ali também uma perversão sexual muito grande. E segundo a história, eles não gostavam das pessoas pobres. Eles não gostavam de pessoas que não tinham posses e condições financeiras como eles. Então, eles abusavam sexualmente dessas pessoas em praça pública para que elas pudessem sair da cidade com vergonha e nunca mais voltassem. Quando Ló, ele recebe a visita de 2 anjos na sua casa, e isso está registrado no capítulo 19 de Gênesis. Ele recebe a visita de 2 anjos que aparentemente estavam em forma humana. Aqueles homens, os homens daquela cidade, vê aqueles 2 homens entrando na casa de Ló, eles batem na porta e falam: tragam para fora os 2 homens que entraram na sua casa. Ló então, e é aqui que eu quero chegar com vocês, mulheres, mães, é aqui que eu gostaria que nós começássemos a prestar atenção no que nós não devemos fazer. Hoje nós vamos aprender com a mulher de Ló o que não fazer. Porque a mulher de Ló, nesse primeiro ponto, quando aqueles homens chegam e falam: traga para fora os homens que estão aí dentro da sua casa, olha a resposta de Ló. A resposta de Ló está aqui no versículo, olha só, versículo 7, capítulo 19, versículo 7. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal a estes homens. Eis aqui 2 filhas que eu tenho, que ainda não conheceram varão, ou seja, virgens. Trarei para fora e podem fazer dela o que for bom aos vossos olhos. Somente não faça nada a estes varões. Olha só. Aqui Ló, ele está dizendo: olha, eu tenho 2 filhas
que elas ainda são virgens, vocês podem fazer o que quiser com elas, mas não toquem nos homens que estão aqui hospedados na minha casa. Ló sabia que aqueles dois eram anjos. Não sei se aqueles homens sabiam, né, os homens daquela cidade, mas Ló sabia. E aqui, em nenhum momento, nós vemos a mulher de Ló falando nada a respeito de suas filhas para defender. Não vemos aqui a intervenção dessa mulher. Não há intervenção dessa mãe em prol de suas filhas. Não há essa intervenção. Esse é o primeiro ponto. Ela foi omissa. Omissa. E a história continua se desenrolando. Quando chega aqui, no versículo 15 diz que ao amanhecer, olha só, eles receberam 2 anjos na sua casa, avisando que a cidade seria destruída, que eles deveriam arrumar as malas, né, vamos dizer assim, para que saíssem daquela cidade e fossem para um lugar seguro. Ao amanhecer, eles estavam no mesmo lugar, não tinha providenciado nada, a ponto daqueles 2 anjos pegarem na mão deles e saírem puxando. E falou, olha, vá para o monte, porque lá vocês estarão seguros, porque nada Deus vai poder fazer até que vocês não estejam seguros lá. Ló então disse, meu senhor, no monte é muito perigoso, me deixa ir para aquela cidade pequena, a cidade de Zoar, era uma cidade próxima ali. Deixa eu ir para aquela cidade, porque lá eu vou me sentir melhor, deixa eu ir. O anjo então disse, pode ir para aquela cidade, mas vá. E saiu arrastando eles. No caminho, ele disse assim, olha, então vá depressa, não olhe para trás. Os genros, né, que a Bíblia diz que aquelas moças estavam prometidas em casamento, eles não quiseram acompanhar. Então foi apenas Ló, suas 2 filhas e sua esposa. Gente, eu fico pensando o seguinte, se alguém chega para mim e fala assim, olha, corre da sua casa, sai de dentro da sua casa, ou sai de dentro desse ambiente porque algo de ruim vai acontecer, se alguém chega para mim e fala isso, eu não vou querer olhar para trás, eu não vou querer fazer nada além de proteger os meus filhos e sair correndo. Por exemplo, tá num shopping, aí de repente vem um alarme e fala, olha, vai cair, ou vai pegar fogo, sei lá o quê. Eu vou querer saber de mais nada, eu vou pegar com quem tiver comigo ali, os meus filhos, principalmente, e vou sair correndo. Aquela mulher, ela estava tão apegada às coisas materiais, aos bens que ela estava perdendo, a tudo que ela estava deixando para trás, que ela nem se importou com suas filhas. Sabe o que ela fez? Ela olhou para trás o que ela estava deixando. E naquele momento ela se tornou uma estátua de sal. E aqui continua uma história que cada vez vai ficando mais drástica. Uma mãe omissa, uma mãe negligente, uma mãe egoísta, porque aquela mulher foi egoísta. Quando ela recebeu a notícia de que a cidade seria destruída, em nenhum momento na história conta que aquela mulher ela se preocupou, em nenhum momento conta que ela teve algum tipo de reação. A única reação que ela teve foi desobedecer a ordem daquele anjo, de não olhar para trás. Ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Em nenhum momento nós vemos na história ela tentando proteger suas filhas, sua família. Nenhum momento. E aí, essa mulher ela nos ensina, e é o retrato de muitas mães que nós vemos hoje. Quantas mães, elas estão exatamente como a mulher de Ló, sendo omissas, sendo negligentes, desobedientes e causando uma tragédia na família através de suas atitudes. Porque se você continua lendo a história, aquela família, ela foi completamente destruída. As filhas de Ló, elas estavam tão corrompidas nos seus valores morais que quando Ló ele pede para ir para aquela cidade pequena, o anjo permite que ele vá, depois ele decide então subir para o monte. Olha que homem confuso, ficou totalmente desnorteado, pede para ir para a cidade pequena que estava com medo de ir para o monte. Chega na cidade, de lá ele sobe para o monte, e lá ele se instala numa caverna. Após vamos dizer, a morte, né, daquela mulher, porque ela se tornou estátua de sal, acabou. E após aquela mãe omissa, negligente, desobediente, egoísta, após aquela mãe se perder ali no caminho,
Ló, ele sobe, sai daquela cidade pequena, vai para os montes com suas filhas, e o tempo passa, e olha como que estava o coração daquelas moças. Elas disseram uma para a outra, diz a história que a mais velha falou para a mais nova. Nós estamos aqui nessa caverna, nosso pai já está velho, nós não nos casamos, então nós precisamos deixar uma descendência. Vamos embebedar o nosso pai, ter relações com ele, para que nós venhamos gerar filhos. Olha como estava corrompido o coração daquelas moças. Isso é mais uma prova de que aquela mãe era sim uma mãe negligente e omissa. Era uma mãe negligente e omissa que não ensinou para suas filhas esses valores. E aí talvez você pode dizer para mim assim: "Ah, mas não é culpa da mãe. Tem muitos filhos que os pais e mães ensinam e cometem erros". Claro que tem. Não estou falando de escolhas, estou falando de princípios. Quando uma moça, um rapaz tem princípios, eles podem sim fazer escolhas erradas, mas eles sabem o que é o certo e o que é errado. E em nenhum momento dessa história aqui, nós vemos esses pais dando ensinamento. Primeiro, o pai oferece a filha, as filhas, para o povo, para os homens da cidade fazer o que quisessem com elas. Não tem, esse pai está totalmente errado, claro, mas eu estou falando aqui para mães, então eu quero frisar na mulher de Ló. Em nenhum momento estou defendendo o Ló. Mas como eu estou falando para mães, então eu vou frisar a mulher, a mãe. Então nós precisamos entender que aquela mãe ela foi omissa em vários aspectos com aquelas filhas. Porque se aquelas moças tivessem princípios morais, eu não vou dizer nem cristãos, mas princípios morais, elas poderiam falar: olha, nosso pai está velho, nós precisamos procurar um marido, vamos então para uma cidade próxima procurar um homem com quem casar. Afinal de contas, eu não analisei aqui a distância entre as cidades e os montes onde eles estavam ali instalados, mas dava para ir. Porque Ló ele não foi para a cidade pequena, depois foi para o monte. Então dava para ir. Mas não, elas preferiram embebedar o pai e cometer um incesto com o próprio pai. E os filhos que foram gerados desse relacionamento incestuoso foram os maiores inimigos de Israel nos tempos do Antigo Testamento. Então, mães, o recado de Deus para nós hoje e o aprendizado que nós tiramos com essa história da esposa de Ló é: as coisas da terra, bens materiais, isso tudo passa. O homem que era tão rico naquele tempo, porque Ló ele ficava nas praças, nas portas da cidade, e quem podia ficar à vontade assim em uma cidade, na cidade de Sodoma, eram pessoas que eram reconhecidas socialmente, né, a ponto dele morar próximo a uma praça. Ou seja, Ló ele tinha poder aquisitivo, um poder financeiro, né? Ele era de uma classe social privilegiada. Talvez seja isso que aquela mulher não queria abrir mão. Mas ela colocou toda a sua família em risco e realmente deixou suas filhas à mercê do que iria acontecer, porque ela não quis simplesmente obedecer. Como eu disse no início desse vídeo, não sabemos a linhagem dessa mulher, não sabemos de que família ela era, de que povo, mas a prova é de que o exemplo que ela deixou para nós foi um exemplo do que não fazer. Ela foi omissa, foi negligente, foi egoísta e desobediente. E toda a sua casa, toda a sua família foi destruída negligência dessa mãe, pela omissão, pelo egoísmo e pela desobediência. Então, que nós venhamos aprender com esse texto hoje, a olhar e a priorizar o que realmente importa. O Salmos 127, versículo 3, é um salmo que eu amo quando se fala de filhos, que diz que os filhos são herança do Senhor. O fruto do nosso ventre é o nosso galardão.
Essa herança, ela deve ser cuidada para que possa multiplicar e dar mais e mais frutos. Mateus também, capítulo 6, diz que onde está o nosso tesouro, ali está também o nosso coração. Onde está o seu tesouro, mãe? Onde está o seu tesouro? Quantas mães hoje têm abandonado a maternidade para viver uma vida feliz, por uma carreira, por um relacionamento e tantas outras coisas. Os filhos, eu li uma matéria, eu achei muito interessante, que os filhos estão se perdendo dentro de casa. Os filhos estão se perdendo dentro de casa, e é verdade. Às vezes nós pensamos assim, mas eu preciso trabalhar, eu preciso crescer profissionalmente, eu preciso ser feliz no relacionamento. Se não deu certo com o pai dos meus filhos, eu vou ter que arrumar outra pessoa. Não estou falando nada contra isso, até porque isso é um outro assunto. O que eu estou dizendo é a quem nós estamos dando prioridade, a quem e a que estamos priorizando. Porque o filho, uma filha, é sim responsabilidade dos pais. E volto a dizer, eu estou aqui falando para mães. Então eu vou direcionar para as mães. É nossa responsabilidade. É nosso compromisso zelar, cuidar, nutrir, proteger. É o nosso cuidado. É a nossa responsabilidade, melhor dizendo. A mulher de Ló, ela não priorizou sua família. Ela priorizou talvez a sua casa, os seus bens, a ponto dela olhar para trás, desobedecendo a uma ordem radical, que não podia olhar para trás, era para olhar para frente. Quantas mães, elas estão olhando para o passado? Quantas mães estão olhando para as perdas do passado ou para os ganhos do passado e vivem presas nisso? Se tornaram realmente uma estátua dentro de casa, que não sente a dor dos filhos, não ouve mais, não conversa com os filhos, se tornou realmente uma estátua, olhando talvez para o passado ou talvez imaginando que vai ter um futuro melhor, focando nos estudos, focando no trabalho, focando nos relacionamentos, focando na aparência, não é? Então, que nós venhamos priorizar. E volto a dizer aqui, não estou dizendo que não podemos crescer profissionalmente, ministerialmente, não podemos ser felizes, não estou dizendo que não pode, me entenda bem. Eu estou dizendo que existem prioridades. Existem prioridades e os nossos filhos têm que ser nossa prioridade, porque é nossa responsabilidade. Quantas mães na Bíblia têm exemplos bons para nos ensinar? E assim como a mulher de Ló tem esse exemplo ruim para nos dar, para aprendermos o que não fazer. Quantas mães se tornaram uma estátua assim dentro de casa, porque tanto faz, tanto fez se essa mãe estiver em casa ou não. Ela é omissa, negligente, egoísta, desobediente. E quando eu falo desobediência, estou falando à vontade de Deus. Então, mãe, em nome de Jesus, vamos aprender com as mães da Bíblia? Vamos aprender no decorrer destes dias, até o Dia das Mães. Serão 12 devocionais, nós vamos aprender o que não fazer e o que fazer, tá? Então, comecei hoje com essa mãe, a mulher de Ló, que nos deu um exemplo do que não fazer, tá certo? Amanhã estaremos aqui, então. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até amanhã.